Percepção extrasensorial ou perceber além da matéria. Hoje é dia 22 de julho de 2022. Decidi trazer esse tema devido aqui na Terra estar implantado uma estrutura na qual todos os seres vivem apenas em torno dos sentidos, dos 5 sentidos, em torno de satisfazê-los e, além disso, apenas usando estes e nada além disto. E os seres, eles não só usam apenas os sentidos, como vivem apenas com os sentidos, não vendo nada além disto. E com isso eles perdem a maior parte da realidade. A realidade na qual pode ser vista com os sentidos é uma realidade muito pequena, ínfima. Existe toda uma realidade muito maior do que apenas o que os sentidos podem perceber. E tamanha importância é entender isto, que mais uma vez eu vou estar passando aqui nesse vídeo tudo, os benefícios que se poderia ter se isso fosse estimulado e desenvolvido em todos os seres. E os malefícios também, né, de não se ter isso desenvolvido. Todo o planeta evoluído vai para esse caminho. A Terra também irá para esse caminho. Mas ainda está muito lento, ainda está muito longe disto acontecer. Isso pode ser acelerado. Entender a percepção extrasensorial, além disso, praticar, desenvolver e todos usufruírem disto, é extremamente importante para uma vida muito mais ampla, muito melhor, mais plena e em paz. O desenvolvimento, por exemplo, da percepção extrasensorial, porque é perceber além da matéria, né, além dos sentidos, acabaria, por exemplo, com os crimes, acabaria com violências, poderia acabar. Acabaria com qualquer tipo de poder, tirania, governante, qualquer coisa que queira usufruir de uma não percepção tão expandida do outro ser. Melhoraria a qualidade de vida em todos os sentidos, físico, mental, emocional, psíquico. Ou seja, o desenvolvimento da percepção extrasensorial traria uma vida muitíssimo melhor. Porém, obviamente, para os poderosos que só pensam em poder e em dominação, para esses não seria tão bom, obviamente, pois perderiam o poder sobre as pessoas. Mas para as grandes massas, isso seria libertador. Essa é a palavra, libertador. Por isso que as grandes massas deveriam desenvolver isso o mais urgente possível. Não podemos esperar que os poderosos estimulem os seres a desenvolverem essas questões, pois, como eu disse, isso faria que eles perdessem o poder. Mas cada ser pode, por conta própria, desenvolver. No final do vídeo passarei também alguns exercícios práticos, algumas recomendações de estudos. Desenvolver questões além dos sentidos é uma coisa que leva esforço, trabalho, tempo, disciplina, paciência, resignação de muitas coisas, resiliência de muitas coisas, quer dizer. Mas tudo na vida leva tempo, esforço,
e tudo isso que eu citei. Tudo na vida também leva a isso. Ou seja, qualquer coisa levará tempo e esforço. Qualquer coisa, pelo menos que vale a pena, leva a isto. Né? Portanto, por que não gastar tempo e esforço em desenvolver percepções muito além dos sentidos e assim poder ter uma vida muito mais poderosa, poder ver a vida muito mais ampla e além disso, usufruir também e sentir muito mais amplo. Além disso, ter paz. Além disso, ter alegria. Sentir o todo. Os poderosos, eles procuram, de todas as formas possíveis, manter as pessoas em frequências mais baixas. Usam-se de todo tipo de distração possível. Se você parar para analisar, existem N tipo de distrações o tempo todo aqui na Terra. Para quem gosta de automóveis, tem todo tipo de automóveis possíveis. Carros, motos, aviões, barcos, enfim. Todo tipo de automóvel para o desfrute. Para quem gosta de comida, N tipos de comida. Quem gosta de filmes, N tipos. Músicas, shows, eventos, festas, sexo, promíscuo. Aqui na Terra pode-se dizer que existem milhões de tipos de entretenimentos. E isso pode fazer com que o ser fique tão iludido com tudo isto que use toda a sua vida apenas em se divertir com essas coisas. E é exatamente isto que os seres poderosos procuram fazer, pois assim você está sintonizando apenas em frequências mais baixas. Você não se eleva, você não vê além dessas coisas. Você fica somente no patamar abaixo, somente na matéria, escravo dessas coisinhas materiais. Pois ao mesmo tempo que você quer usufruir de tudo isso, você precisa também manter tudo isso. E para isso você precisa fazer um esforço tremendo para estar nessa Matrix e usufruir da Matrix. Usam-se de todo tipo de entretenimento para manter as pessoas escravas. Assim, elas não acessam frequências mais elevadas. Ficam presas apenas em frequências mais baixas. Percepção extrasensorial nada mais é do que você ter paranormalidades, né? Algumas pessoas dizem dessa forma. Existem diversos tipos de percepções extrasensoriais. Né? Tem, por exemplo, a telepatia, que nada mais é do que uma transmissão de sentimento ou até mesmo de pensamento, ou perceber o que o outro está sentindo, receber o que o outro está sentindo. Existe a clarividência, que é você perceber além apenas do que os sentidos podem ver, né? E até mesmo ver a distância, né? Ver, digamos que futuro provável, né? Existe a visão remota também, que você pode ver qualquer tipo de local, em qualquer distância, sem ter que se locomover. Somente aqui dentro você consegue ver. Por isso que eu citei logo no começo do vídeo que o desenvolvimento dessas percepções faz com que não haja possibilidade mais de haver crime, nem roubo, nem nenhum tipo de crime, né? Nenhum tipo de abuso de poder, pois o ser que desenvolveu essas capacidades, ele não pode mais ser iludido, persuadido. Ele perceberá no estalar de dedo o que o outro está planejando. Pode-se perceber o pensamento, o sentimento, enfim, no estalar de dedo, e com isso já haverá toda a intenção do outro e não cairá nas mãos deles. Existem
muitos tipos de paranormalidades. Eu citei essas três, mas tem outros tipos, né? Tem materialização, poder transportar objetos, né? Claro que esses tipos são coisas muito raras e poucas pessoas desenvolvem, né? Mas essas três primeiras que eu citei, telepatia, clarividência e visão remota, essas são, digamos que as mais fáceis de se conseguir desenvolver. E somente com essas três já acabaria praticamente com, como eu citei, a criminalidade, promoveria um mundo muito melhor, né? Além disso, existe também a questão de mediunidade, né? A mediunidade nada mais é do que uma comunicação com os espíritos. Espíritos nada mais são que pessoas desencarnadas, né? Que estão no plano astral. Todos nós, pessoas, humanos, temos um espírito, né? Por enquanto, ele fica aqui com o corpo, mas ele também está no astral, está nas duas coisas ao mesmo tempo. Mas estamos aqui na Terra e temos o espírito. E depois, quando o corpo já acabou a sua durabilidade, volta-se para o astral, né? E ali se tem o espírito. Então, a mediunidade nada mais é do que uma comunicação com os espíritos. Existem diversos tipos de mediunidades. Existe mediunidade de escrita, que é aquele que consegue perceber e escrever, né? Existe auditiva, que consegue ouvir. Sensitiva, que consegue sentir, né? Existe médiums consciente, que é uma mediunidade que o ser, por exemplo, está canalizando ou incorporando, né? Canalizando, né? Mas ele está consciente, é tudo pelo cérebro, mas ele está percebendo tudo aquela informação, aquela onda que entra no cérebro dele, e ele está ali transmitindo, né? Como se fosse uma rádio, transmitindo ali a informação que vem de um espírito, mas ele está totalmente consciente. Existe a semiconsciente, que ele está um pouco consciente, mas não totalmente, e a totalmente inconsciente. Nada mais é do que o espírito está ali transferindo a informação e transmitindo, mas ele não está percebendo nada do que está acontecendo. Normalmente a mais utilizada é a consciente. A mediunidade, não pense que são apenas pessoas boas ou com conduta moral boa, né, que a têm, né? Muitas vezes são espíritos que já têm muita falta e a mediunidade é uma forma de, digamos que, saldar aquela dívida que se tem. Isso não significa que um ser seja mais, nem significa que seja menos. Significa apenas que tem, né? E quando se tem isso, obviamente, a responsabilidade é maior também, pois deve-se usar isso para o bem, né? Ninguém vem com mediunidade para usar para o mal. Quem faz isso, em vez de estar saldando dívida, estará acumulando ainda mais dívidas. A questão de se desenvolver essa percepção extrasensorial e expressar isso na vida possibilita uma vida muito mais ampla, possibilita enxergar muito mais do que apenas os sentidos podem ver. Isso possibilita, aqui na vida cotidiana também, uma melhor eficácia em tudo no que se faz. No trabalho, por exemplo, você pode ter ideias, insights, formas de fazer melhor, mais eficiente os seus trabalhos, né? Produzir muito mais. Nos estudos, a mesma coisa. Um estudo mais eficiente, percebendo a melhor forma de estudar, a melhor hora de estudar, como estudar. Tudo para que seja de uma forma mais produtiva. Na medicina,
ainda mais poderoso é essa questão de perceber além. Pois, imagina só, o médico poder, sem precisar de raio-x, sem precisar de nada, simplesmente com o paciente à sua frente, ele conseguir escanear e perceber onde está o problema, a doença, o que for naquele paciente. Sem precisar de raio-x, ressonância, nada. Simplesmente ele, com a sua percepção extrasensorial, perceber tudo ali do paciente, escanear ele. Além disso, perceber a melhor coisa para a cura dele e saber tratar ele assim, em questão de minutos. E na questão de cura também, né, o desenvolvimento da cura, poder, por exemplo, com as mãos, curar, passar uma energia ali positiva, além disso, curativa, tirando ali aquela coisa negativa que está fazendo o ser estar adoecido, ou com dor, ou com problema, o que for, limpando tudo aquilo, deixando ele 100% bem. Tudo isso são as possibilidades dessa percepção sensorial e muito além disto. Tudo isso já vai acontecer naturalmente, todo o planeta chega nesse ponto. Mas, como eu disse, procuro com esse vídeo que isso seja estimulado e que aconteça mais rápido. Muitos sofrimentos podem ser evitados. Por exemplo, com a autossugestão. Né? Se uma pessoa está depressiva, né, para baixo, alguma coisa do tipo, com a autossugestão ela pode se elevar rapidamente e ficar novamente com alegria, sentindo-se bem. Ela mesma pode fazer isso com ela. E se ela tiver um bom desenvolvimento, em questões de segundos, mudar totalmente e ficar bem. As pessoas, elas gostam muito de reclamar, se lamuriar, falar mal dos outros, falar coisas negativas. Tudo isso é uma autossugestão de uma forma negativa. Quando tudo isso é feito, as células, tanto do corpo da pessoa, tanto de quem ela está emitindo, aquilo ali tudo que ela está falando ou pensando ou sentindo de negativo, está gerando uma onda negativa. E aquilo ali pode trazer problemas, pode adoecer o corpo, dores e etc. Isso é uma autossugestão. Isso é como se fosse magia. Porém, se as pessoas sabem disto, né, por isso é tão importante o conhecimento, elas podem fazer o contrário disso. Em vez de uma autossugestão negativa, uma autossugestão positiva. Da mesma forma que você pode fazer tudo isso com palavras, pensamentos, sentimentos e formar um campo negativo, você pode fazer o mesmo com palavras, pensamentos, sentimentos e formar um campo positivo, poderoso, um campo até mesmo de cura. Né? Não só para si, como para quem você quiser emitir aquilo. Tudo isso vai ser, sem dúvida nenhuma, desenvolvido e estará presente em todo o planeta Terra, sem dúvida nenhuma. Mas podemos fazer com que isso aconteça mais rápido, pois evitaria muito sofrimento. Como podemos, desde já, desenvolver essa percepção, essa sensorial, né? Perceber mais? Como podemos fazer isto na nossa própria casa, sem precisar de um meio específico, de algo específico, sem precisar de ninguém? Passarei algumas coisas, uns passos que podem ser dados. Lembrando que, obviamente, exige disciplina, esforço, muito estudo também, né? Essas três coisas exigem, né? Como qualquer coisa na vida, exige tudo isso. Como eu disse, não é passe de mágica. Exige esforço, prática, 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 prática. E ir se aperfeiçoando cada vez mais. Tudo na vida exige isso, exige isto. Um atleta precisa treinar muito para ficar cada vez melhor. Um intelectual precisa estudar muito para ficar cada vez mais inteligente. Uma pessoa no trabalho precisa trabalhar muito até que desenvolva a melhor técnica, a melhor forma de fazer aquilo.
Para qualquer coisa na vida exige prática, exige empenho, exige esforço. Isso não é diferente. Mas é um esforço, eu acredito que mais tenha importância e valor em desenvolver, pois esse tipo de qualidade desenvolvida pode ser usada nessa vida, pode ser usada em outras dimensões, em qualquer momento. Ou seja, tudo isso que você conseguir desenvolver valerá aqui e depois. Claro que tudo que você desenvolve vale aqui e depois, mas certas coisas não valerá tanto em, por exemplo, coisas físicas que você desenvolver valerá praticamente só aqui, né? No plano astral, que não é físico, totalmente físico, como você usará seus atributos físicos. Mas essas percepções você pode usar aqui e depois. Portanto, é um conhecimento que vale muito a pena usar. A primeira coisa, eu acredito, que para desenvolver essa percepção extrasensorial é eliminar todo tipo de interferência negativa, todo tipo de gasto de tempo inútil. Qualquer coisa que possa fazer com que sintonize frequências baixas. Posso citar algumas, como por exemplo, músicas pesadas, negativas, ou apenas com cunho sexual. Filmes, terror, suspense, qualquer tipo de filme que faça você se sentir mal, né? Ou filmes violentos. Eletrônicos, ter o mínimo possível de contato com eletrônicos, né? Na medida do possível, é claro. Notícias do mundo, pesadas, negativas, evitar o tanto quanto possível. Ambientes carregados, pesados, de energia negativa, evitar o tanto quanto possível. Pois tudo isso pode fazer uma interferência na sua onda, né? Aquela onda negativa pode, digamos que, chocar com a sua, digamos assim, essa palavra, não é bem isso, mas pode, digamos que, chocar e atrapalhar o seu desenvolvimento. É claro que tudo está interligado e estamos todos interligados, né? Não tem como fugir disso. Mas, se você deixar de acessar essas coisas, né, de frequentar essas coisas que você sabe que são energias mais densas e negativas, você, digamos que está mais distante dessas coisas, né? Então não te afetará tanto. Então a primeira coisa, eliminar tudo que possa interferir a sintonização de frequências mais elevadas. A segunda coisa é, claro, uma alimentação saudável, sem alimentos embutidos, alimentos prontos, né? Frituras, açúcar, carnes. O melhor tipo de alimentação, sem dúvida, é vegana, que deixa o seu corpo mais sutil, mais leve. Depois que eu parei de comer carne, isso já faz mais de 3 anos, eu senti que meu campo energético ampliou, meu desempenho nas atividades melhorou, os estudos, trabalho, tudo melhorou. Além disso, sua saúde fica melhor. E além disso, você se sente mais leve. Você não fica aquele corpo pesado, denso, mais leve. Alimentos densos como carne, por exemplo, te chumbam na matéria, te prende na matéria, né? Uma alimentação, pelo contrário, saudável, com frutas, verduras, legumes, vegetais, grãos, tudo isso energiza seu corpo, enriquece seu corpo e te deixa mais leve. Portanto, uma alimentação saudável é importante. Fora isso, um estilo de vida saudável. É óbvio, se você quer sintonizar frequências mais altas, você tem que, obviamente, o tanto quanto possível, ficar longe de coisas do mundo, coisas pesadas, né? Então, o estilo de vida saudável, que você não fica se estressando o tempo todo, ou falando coisas negativas, ou com pessoas negativas, ou ambientes negativos. Um estilo de vida que seja saudável. Saudável é aquilo que está mais ligado possível ao natural.
tudo que está no artificial, coisas mundanas do mundo, está distante do saudável e natural. Quanto mais natural sua vida for, simples, melhor para você. Quinta coisa, exercícios de respiração. A respiração comanda tudo. Se você tem uma respiração, por exemplo, mais profunda, mais lenta, obviamente você fica mais calmo, mais sereno, com controle, equilibrado. Uma respiração muito rápida denota ansiedade ou até mesmo depressão, né? Quando você tem consciência disso e procura sempre fazer uma respiração tranquila, você consegue tranquilizar também seu corpo, equilibrar ele. Os exercícios também de respiração, como eu já citei em outros vídeos, também são muito importantes. Faça durante o dia 1, 2 ou 3 vezes, se possível, respirações profundas a fim de oxigenar todas as células do seu corpo, assim nutrindo elas, né? A maioria das pessoas, elas não colocam a quantidade de oxigênio saudável, né? A quantidade necessária para o seu corpo. Colocam-se muito pouco. E isso acaba aqui atrapalhando tudo na sua vida, fazendo que se tenha um desempenho menor do que se poderia ter. A respiração longa e do diafragma é muito simples. Pode colocar a mão na barriga, por exemplo, para perceber. Basta você inspirar o mais longo possível, segurar 1, 2 e 3 e soltar lentamente pela boca. Inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Esse tipo de respiração diminui a ansiedade, diminui a depressão, oxigena todas as células do corpo, portanto, é importantíssimo. Você pode fazer algumas dessas respirações antes também de prática de meditação, antes de prece ou oração, né? Que isso ajuda a preparar o seu corpo para elevar a frequência, para sintonizar frequências mais elevadas. Por isso que o yoga, ele coloca tanto essa ligação junto com a respiração, pois com o controle da respiração, você ficando consciente disso, você consegue acalmar a mente, né? Você consegue se acalmar, consegue relaxar. O sexto passo, é claro, isso é imprescindível em qualquer coisa em que se queira desenvolver ou se conhecer, né? E se melhorar. E desenvolver a percepção extrasensorial, obviamente, necessitaria disso. É a meditação. Meditação pode ser feita de diversas formas, né? Eu achei algumas meditações num livro que eu li recentemente, muito interessante, que eu pretendo provavelmente gravar um áudio, né? Dar uma mudada em algumas coisas e gravar um áudio, e aí postarei aqui no canal se eu fizer isso. Você pode fazer meditação com, por exemplo, guiadas, né? Que tem uma voz, alguma coisa lhe guiando. Para quem está iniciando, essa é a mais fácil, né? Além disso, com mantras. Mantras também são facílimos, pois o mantra você vai entoando e jogando uma frequência energética, aquilo ali vai, digamos que, preenchendo o seu ser, fazendo com que sua onda sintonize com aquela onda daquele mantra. O mantra que eu mais recomendo, já falei várias vezes, é o Om, né? Om, 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 Om. Você pronuncia esse mantra sempre 108 vezes, tem toda uma explicação devido ao porquê desse número, né? Procure sempre focalizar aqui entre as duas sobrancelhas, no terceiro olho, para assim você conseguir ter uma percepção maior da realidade. Não ficar preso apenas aos sentidos, mas poder ativar também, né? Sua glândula pineal, terceiro olho. Pode-se usar também na meditação, começar, por exemplo, com uma prática de yoga, né? Ou qualquer coisa que faça cansar o corpo, né? Pode ser exercícios físicos intensos, caminhada, corrida, qualquer coisa que faça cansar o corpo. Isso fará com que diminua
a velocidade da mente, né? Até que vai acalmando, acalmando. E com a meditação você já estará totalmente calmo, relaxado e assim conseguindo sintonizar frequências mais elevadas. Há diversas práticas de meditação, diversas formas de ser feita. Você pode pesquisar e descobrir o que é melhor para você, né? Comece com as mais fáceis, como eu disse, meditações guiadas e mantras, e você vai se analisando, melhorando, até que você descubra o melhor método para você. O importante sempre é o objetivo final, que é sintonizar frequências mais elevadas, que é estar mais próximo do todo, né? Deus. O que você faça que gere isto, está tudo certo, não tem problema algum. As preces também são importantíssimas, né? Quando você ora, quando você fala aquelas palavras, né? Palavras, digamos que com poder, com emoção, né? O importante é isso, que você faça de coração. Quando você faz isso, você também sintoniza com toda aquela frequência, né? De amor, de cura, de paz. Tudo aquilo que você está orando, você está sintonizando, não só para si, como também mandando para todo o cosmos. E a sétima coisa é se analisar sempre. Estar atento com tudo, estar atento com as coincidências, estar atento no seu dia a dia mesmo, na vida, nas coisas que vão acontecendo, estar atento como você reage, como você se comporta, como você pensa, como você sente, o que faz você às vezes sentir raiva, o que faz você sentir alegria. Estar se observando o tempo todo. Quando você faz isto, quando você se conhece, você também conhece a todos os outros seres. Quando você se conhece, você conhece os outros. Por isso é tão importante se conhecer. Se você se conhece, você conhece os outros. É uma autoanálise e autoobservação constante, dia após dia fazendo isso. Se você fizer isso, cada vez mais você estará consciente de si, se conhecendo de fato. E com isso, cada dia estará fazendo escolhas melhores, estará sendo melhor, estará percebendo mais. Coisas que antes você não entendia, você passará a entender. A oitava coisa, consciente, estar consciente de cada escolha da sua vida. O que significa isso? Significa que você deve, diante de qualquer coisa que for fazer na vida, diante de cada segundo da sua vida, estar consciente, analisar, pensar e não agir apenas por impulso ou por instinto. Sempre analisar, pensar, ver se aquilo realmente é a melhor coisa a ser feita e fazer tudo de uma maneira consciente. Consciente e sempre analisando não só o benefício momentâneo que você terá, mas futuro, o benefício futuro, visando sempre coisas longas, futuras, e não apenas no presente, não apenas, além disso, não apenas o seu benefício, mas o benefício de todos. Não é necessário se prender apenas nas coisas aqui do momento, aqui do presente, né? Você vive o presente da melhor forma, porém você faz as coisas visando também um futuro, como eu posso dizer, melhor, né? Você estará melhor, estará contribuindo também para que tudo fique melhor. Não significa que você ficará preso nisto do futuro. Você estará fazendo o seu máximo aqui no presente, mas sabendo que isso será sementinhas que você está plantando, que poderá germinar e trazer um futuro muito melhor para, não só para si, como para todos. E para finalizar o vídeo, uma coisa que eu considero de extrema importância é não se ficar preso apenas aqui na matéria. Como eu disse, aqui tem N entretenimentos que são colocados o tempo todo, cada vez mais.
E pode-se usar toda a vida apenas em ficar se divertindo com esses entretenimentos. Mas, para não cair nesta, você deve sempre voltar sua consciência para o alto, para Deus. Não ficar preso apenas em resolver as coisas aqui mundanas, mas sempre consciente que você é um espírito. Não é apenas o seu corpo, não é apenas as coisas que você usufrui aqui. Você é um espírito. Manter sempre a consciência disso. Sempre que você, antes de sair para a rua, né? Estar sempre consciente que aqui na matéria, aqui é apenas uma pequeniníssima parte da realidade. De que a realidade mesmo é enorme, praticamente infinita. E com isso você não fica preso somente nessa minúscula parte da realidade. Não fica escravo apenas disso. E não fica vivendo apenas em torno disto, dessa pequeníssima parte. Você vive sabendo que tudo é muito maior. Então, sua consciência é muito maior. E tudo, as escolhas que você faz na vida também é maior. Não é visando apenas isso aqui, mas visando isso aqui. Sempre você volta. Por mais que você saia para a rua, eu sei que tem N entretenimentos, eu sei que os seres ali, a maioria, estão totalmente presos na matéria, né? E você estará sendo bombardeado o tempo todo com isto, como se estivesse te puxando para isso, né? Como eu disse, entretenimentos, as pessoas, tudo, como se estivesse puxando você apenas para a matéria, apenas para ficar preso, chumbado aqui. Mas você sempre volta, volta, volta. Nem que seja feito isso todo dia, todo minuto. Você sempre volta, volta. Você volta sempre sua atenção para o alto. Te puxam para cá, você consegue voltar para o alto. Isso não significa que você não cumprirá com as suas responsabilidades daqui. Não, você cumpre com as responsabilidades daqui, muito bem, inclusive. Faz o que tem que ser feito. Vive da melhor forma possível, a forma mais harmônica possível. Contribui com todos que estão à sua volta. Ajuda sempre na medida do possível. Né? Pode-se ter uma vida confortável, por que não? Né? Usufruir também, por que não? Mas não ficar apegado a nada disto. Estar sempre com a visão acima, elevada. Sempre enxergando que existe um infinito e não apenas esse minúsculo que é a existência aqui na Terra. Isso não significa desprezar aqui, muito menos desprezar o próprio corpo. Pelo contrário, devemos cuidar do nosso corpo e cuidar daqui, né? Pois aqui é uma pequeníssima parte, mas tão importante quanto tudo. Então essa pequeníssima parte na qual estamos também deve ser cuidada, respeitada, amada, né? E tudo feito da melhor forma. Essa pequeníssima parte também tem a sua contribuição com todo, pois cada criação de Deus, ela é essencial e necessária. Os insetos são essenciais e necessários, os minerais, os vegetais, as pessoas, os elementos, tudo é essencial e necessário. Não existe mais nem menos. O que eu digo é para que haja uma percepção expandida, para não ficar apegado apenas a esse minúsculo da existência. Eu acho que está bom para o vídeo. Algumas sugestões de livros que vão te ajudar a perceber mais disso, né? Em primeiro lugar, Autobiografia de um Yogi, do Yogananda, Paramahansa Yogananda. Nesse livro aqui você vai ver que tem diversos relatos de santos e tantos outros que ele teve o contato, né? E seres extremamente desenvolvidos que tinham essa percepção sensorial, né? Muitas vezes em graus elevadíssimos, né? E diversas coisas consideradas milagres, coisas impossíveis, enfim, ele relata tudo aqui nesse livro. É surpreendente. Você ler isso aqui, você vai realmente ter uma expansão de consciência, vai ver coisas que você nunca talvez tenha visto, vai perceber coisas que nunca tinha percebido na vida.
Esse livro que eu achei há pouco também, pesquisando, né, sobre telepatia, Como Desenvolver a Paranormalidade que Existe em Você. Esse livro é bem interessante, pois ele explica de uma maneira simples, né, essa questão da percepção extrasensorial. Além disso, ele dá bastante exercícios práticos no final. É uma leitura bem rápida, eu li em 3, 4 dias. Mas tem muita informação bacana aí que vai ajudar você que quer desenvolver isso. E outro livro que eu acho fundamental de se ler, esse livro é um livro que precisa ser lido e relido e entendido, né? Estudado. Esse é um livro que precisa ser estudado. Os Yoga Sutras de Patanjali. Essa versão aqui da editora Mantra, a capa dura, muito bacana, como podem ver. Resolvi comprar esse mais bacana porque é uma leitura muito, muito enriquecedora. E o livro ele tem, como posso dizer, ele tem a parte de um lado em sânscrito e a outra parte em português traduzido. Então é muito, muito bacana. Essas 3 leituras são extremamente enriquecedoras, né? Mas, fora isso, há a questão da prática, como eu disse. Prática, esforço, constância. Essas 3 coisas. Disciplina também, é claro. Depois que você ler, estudar, entender todas as coisas, é prática, 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 prática. Dia após dia praticando. Você verá que os resultados acontecerão, mas é preciso ter paciência. Você verá como, com o passar do tempo, você estará com mais eficiência em tudo que faz na vida. Você perceberá também como estará mais equilibrado, mais tranquilo, tratando melhor os seres. Perceberá também como estará respeitando mais os seres e todas as coisas. Por isso que é tão importante o estímulo disso, o desenvolvimento disso, pois isso torna também a pessoa melhor. Entendendo tudo isso e desenvolvendo, a pessoa vê a vida mais ampla e respeita, ama e cuida de tudo também, é claro. Espero que esse vídeo tenha servido, né, para explicar um pouco dessa questão da percepção extrasensorial. Provavelmente farei ainda mais vídeos com esse tema. Quem sabe explicando de repente mais aprofundado cada coisa. Mas é isso que eu gostaria de ter falado. Desejo muita paz, muita luz para todos. Namastê.